Perfil de hoje eu converso com a jornalista e escritora Ana Arruda Calado. Ana, como foi sua experiência no Sol e um pouco depois a experiência traumática da prisão na época da ditadura? O Sol foi uma maravilha. E como toda maravilha, dura pouco. A sorte é que depois vem outra maravilha. Foi um Sol. Foi o Sol, mas durou pouco. O Sol é a invenção de um homem extraordinário chamado Reinaldo Jardim, que faz muita falta a esse país. Que Reinaldo Jardim era o inventor, ele inventava coisas. Eu tinha trabalhado com o Reinaldo Jardim numa das invenções dele, que era o Cultura JS. Era um suplemento de cultura do Jornal dos Esportes. Ele me chamou, a gente trabalhava, era um grupo pequeno, maravilhoso. E aí um dia ele disse, estou com outro projeto no próprio Jornal dos Esportes, porque o Sol nasceu dentro do Jornal dos Esportes, né? Depois ficou independente nas bancas. É um jornal assim, assim, assim. Quero que você trabalhe, eu vou chamar Zuenir Ventura para ser o chefe de redação e uma equipe, você e mais umas 4 ou 5 pessoas de editores, para a gente bolar esse jornal. Aí fizemos uma coisa extraordinária, que foi o seguinte, um concurso entre universitários, não só estudantes de jornalismo, podia ser qualquer universitário, porque a ideia era transformar o Sol em uma escola de jornalismo. E não deu certo, com 1000 maravilhosos projetos, né? E aí fizemos um curso, o Carpô deu aula, o Sérgio Lemos, que era um psiquiatra maravilhoso, deu aula. Quem mais deu aula? A gente convidou jornalistas importantes para dar aula. O Tasso de Castro deu aula. E fizemos um curso para esses garotos que se candidataram e foram selecionados. A gente fez uma conversa, era numa mesa, Reinaldo, noutra eu, e eles iam passando. Então, eu fazia perguntas as mais sérias. O que é que você sabe do jornalismo? O que é que você sabe do Brasil? E Reinaldo fazia assim, você lê história em quadrinho? O que é que você acha da Mônica? Porque a gente queria gente que pensasse diferente, né? E selecionamos, fizemos um seminário no sítio de Reinaldo Jardim, em Friburgo. 2 dias, todo mundo, estagiários, editores. Foi aí que Zuenir fez uma coisa maravilhosa para a gente, porque a gente queria um jornal todo diferente, inclusive que fosse escrito de maneira diferente. E Zuenir é que fez os modelos, uma nota pequena de uma coluna, vai ser assim, uma reportagem, porque Reinaldo inventou o seguinte, que o jornal tinha que ser em 4, para a pessoa poder ler no ônibus em qualquer lugar. Então, nenhuma matéria podia sair daquele quadrado. Então, as páginas eram assim, 4A, 4B, 4C, 4D. E Zuenir escreveu uma matéria de cada tipo dentro desse molde. Só que quando acabou esse seminário, digamos assim, no sítio de Reinaldo, Zuenir falou que não topava, que era uma aventura muito grande, que ele não podia, que ele tinha obrigações. E aí Reinaldo me chamou para ser a chefe de redação. E foi uma experiência gloriosa. Porque nós inovamos tudo. Nós tínhamos conselheiros que andavam na redação, eles chegavam para mim e diziam, Ana, quais são as matérias importantes hoje? Eu digo, olha, tal que fulano está fazendo, tal que ciclano está fazendo. Eles aí iam lá e diziam, o que é que você sabe desse assunto? Eles escolhiam o assunto. E davam uma verdadeira aula para o repórter que estava fazendo, para ele fazer uma matéria mais consistente. Então, era uma coisa completamente diferente, né? E isso numa época em que o Brasil não estava sem voz. Sem voz, mas ainda tinha. A gente esquece que de 64 até 68 ainda se podia respirar. Tanto que podia ver o jornal. Mas começou, né? O Guilherme Padilha, acho que era nosso chefe. Ele de vez em quando me chamava e dizia, Ana, pelo amor de Deus, diz ao fulano para maneirar, por favor, estão me cobrando que o jornal é muito esquerdista demais, não sei o quê, não sei o quê. Nós, inclusive, conquistamos o Enfio, que fazia coisas para o Jornal dos Esportes. O Enfio se mudou de Belo Horizonte para o Rio quando a gente pediu a ele para fazer também para o Sol, as charges dele. Charges maravilhosas. E aí, Enfio era maravilhoso, né? O jornal começou a ter um sucesso enorme. As pessoas todas... A redação parecia uma brincadeira. Quando chegava na hora de fechar,
tinha Caetano Veloso esperando a noiva dele, que eu esqueci também o nome, estou meio esquecida. A Maria Bethânia ia muito lá, cantava pra gente no botequim da esquina. Era uma festa, o sol era um sol. O sol era uma festa. Era um sol. Ao mesmo tempo era trabalho sério. Sim. Tanto que o pessoal mexia que comigo. Deixou, apesar de pouco tempo, deixou uma marca, um conceito, sem dúvida nenhuma. Até hoje. Era um jornal formidável. Sem dúvida. E necessário naquele momento. Nossa, e necessário. Mas aí chegou um momento que o não Jornal mais dos Esportes não podia mais sustentar. Nós não tínhamos anúncio porque as empresas começaram. Claro. Então não dava mais. Mas foi um momento bacana. Não, foi uma glória. Que deixou saudade e uma marca bacana, né? E alegrias, né? Verdade. Muita alegria. Depois você foi presa um pouco depois, por conta da questão da ditadura e dos seus posicionamentos, inclusive como jornalista. Como foi esse período da prisão, Ana? Olha, se você perguntasse isso há 3 anos, eu dizia, não falo. Mas como eu já falei algumas vezes, eu perdi esse bloqueio, digamos assim. Que foi ruim demais, Rogéria. As pessoas brincam, dizem assim, mas a ditadura, quem fala que nós estamos na ditadura agora me dá uma raiva, porque vocês não sabem o que foi. É a parte dos sem noção nenhuma. Sem noção nenhuma, sem noção nenhuma. Porque foi muito... Eles me humilharam de todos os jeitos. Para você ter ideia, eu passei alguns dias que nem eu, nem o Modesto da Silveira, que foi meu advogado, conseguimos saber quanto tempo, se foram 2 dias, 3 dias ou 4 dias, que eu fiquei na tal geladeira que eles chamam, era uma caixa preta, toda fechada, e que chamava geladeira porque às vezes ficava frio de eu ficar toda enregelada. E depois aí vi um calor insuportável de ficar suando. E a mesma coisa com a luz. A luz, ora, ficava tudo negro, as paredes eram pintadas de preto. Ora, era uma luz cegante que eu tinha que apertar os olhos, assim, porque senão cegava mesmo. Então, era uma coisa para desestabilizar. Depois eu soube que era um negócio criado pelos americanos para tirar todas as noções suas. Sim, além disso, eles abriam aqui, entrava um cara. Depois abriam ali, você não sabia onde era a porta. Era para você perder todas as noções, ficar completamente idiotizada. Quando eu estava lá, apareceu um cidadão, abriu a porta. Abriu a porta e chegava um cara com um fio elétrico, ficava passando. Eu nua. Aí apareceu um cidadão, um cara de oficial do Exército, e disse assim, eu já disse que não pode deixar as mulheres sem roupa. Acaba com isso agora. Põe uma roupa nessa moça. E foi saindo. Aí me atiraram um macacão de presidiário, aquele sem coisa, vomitado. E me levaram para uma cela onde eu fiquei 40 dias, quer dizer, ao todo foram 42, não sei quantos eu fiquei na caixa, 40 dias numa cela que era maior do que isso, uma cela enorme, altíssima, que só vinha luz do sol lá em cima, e eu nunca sabia se era dia ou noite, porque tinha em cima da cama onde eu fiquei, pode se chamar de cama, aquela coisa onde eu fiquei, uma luz permanentemente acesa. Eu fiquei uns 40 dias. Incomunicável? Assim. No último, o Fiuza de Castro entrava lá, o chefe do ICOD, né? Ele entrava e de vez em quando entrava um cara, me atirava um capuz, me mandava sair, eu ia para interrogatório. Aí voltava para lá, tirava o capuz. E o Fiuza ia lá e dizia, Ana, você não tinha direito de fazer as coisas que você faz. Você é uma pessoa de cultura, como é que você está aqui? Você sabe que eu estou lhe prometendo, você não vai sair daqui. E se sair, vai sair louca. O coronel Fiuza de Castro me disse isso. Metendo a mão na minha coxa, claro. Enfim. Mas afinal saí por quê? Modesto da Silveira conseguiu tirar você? Foi ele? Não, eu só contratei ele depois. Não, foram várias coisas. A minha irmã trabalhava, era casada com um economista que era muito amigo do chefe do IBGE. Então foram várias pessoas que foram pedindo. E uma das irmãs foi ao Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio pediu a uma amiga dele para ir me ver. Aí eu fui levada ao Ministério do Exército, nesse dia, quando me mandaram botar roupa, não mais macacão, nem sem roupa, e me levaram para o Ministério da Guerra, foi até curioso que eu pensei que iam me matar. Porque os caras me mandaram deitar no Fusca, eles botaram as pernas para cima de mim
para ninguém ver que tinha uma pessoa ali. E eu disse, bom, deve me matar. Mas quando chegou o momento, ele disse, levanta! Tiraram o capuz, mandaram levantar e eu vi o Ministério da Guerra. Eu disse, tem uma coisa esquisita aí. Era exatamente para eu ser vista pelo comandante do Primeiro Exército, a pedido do Eugênio. E ali nesse te liberaram? momento, não, mas nesse momento eu disse, não vai acontecer mais nada horrível. O comandante do Primeiro Exército me vê, me leva ao Ministério da Guerra. Agora eu estou livre do pior, digamos assim. Mas ainda voltei para a cela, mas dia seguinte me transportaram para o batalhão de guarda, eu nunca sei os nomes das coisas, para outro lugar onde eu podia receber visita. E depois você acabou no processo de soltura. Não, eu fui processada e fui absolvida. Claro, né? O processo foi na auditoria militar. Agora tem uma coisa maravilhosa que eu tenho que contar. No processo eu podia levar 2 pessoas. O Modesto da Silveira, que foi o advogado que eu contratei, disse, olha, você tem direito a levar cartas de sua defesa e 2 pessoas para falarem. Eu faço questão de dizer quem foram essas pessoas. Eu procurei, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Isso já era 74. Como é que eu vou pedir uma pessoa nesse momento para ir me defender? É uma coisa difícil de você pedir, né? Com certeza. Mas aí eu fui ao doutor Prudente de Moraes, que Seu era... chefe que você já havia citado. Mas era o quê? Era chamado o chefe civil da Revolução, porque ele era super do golpe. Mas era um homem extraordinário. Aí eu fui lá, cadê a coragem? Doutor Prudente, aconteceu isso. O que é que você andou aprontando, menina? Duvido que tenha sido alguma coisa ruim. Você não faz nada ruim. Brincou e disse assim, doutor Prudente, eu quero uma carta sua dizendo que me conhece. Ele disse, e quem é que vai lá na auditoria? Eu disse, não, eu ainda não tive coragem de pedir a ninguém. Ele disse, eu vou. E foi. Quando ele entrou, a cara dos pessoal da auditoria, era tudo major, o tenente, porque ele era considerado o chefe civil da Revolução, né? Ele entrou para dizer que eu era uma excelente criatura. E quem foi o outro? E o outro foi Alberto Dines. Ah, é Alberto Dines, grande jornalista. Alberto Dines, que eu nem esperava também, ele disse, Ana, eu sou judeu, então eu sei o que são essas coisas, eu vou lá. E assim você conseguiu. Finalmente, né, Ana? Finalmente. São muitas histórias mesmo que o Brasil passou e que pouca gente sabe. Depois você tem uma faceta ótima que é escrever sobre mulheres. Ah, essa o programa é a minha está chegando no final, mas eu tenho que falar sobre esse assunto. Por que mulheres e que mulheres você escolheu? Você consegue responder rápido? Olha, é porque eu achei que perfis, eu continuei jornalista. Isso. E para escrever livros, tinha que ser perfis de mulheres, porque perfil é uma matéria jornalística, né? E comecei a escolher aquelas mulheres que eu admirava e que tinham tido uma participação na história do Brasil, mas que não eram famosérrimas. Eu queria falar algumas. Dona Maria José. Dona Maria José, aqui, que Dona é Maria José. mulher do Barbosa Lima Sobrinho, a maravilha de pessoa. Essa foi a primeira. Adalgisa Neri. Foi casada com o Lorival Fontes e com o Ismael Neri. Tem uma história fantástica. E foi deputada socialista. Foi caçada. Foi pela caçada? Ditadura, foi caçada. E Dona Darcy Vargas. Que é maravilhosa também. Também. Incrível. E por último, a Berta Ribeiro, que vai sair esse ano ainda. Quer dizer, que por é último, a esposa de Darcy Ribeiro. Isso. Darcy, antropóloga, uma mulher Maravilhosa. Você escolheu bem, hein? Escolheu bem. E, por fim, eu não posso deixar de falar do Antônio Calado, que foi, eu acho que podemos dizer, o melhor capítulo das suas séries. Foi. Não foi? Foi, certamente. Certamente. E você, inclusive, disse que só se casaria se encontrasse um homem mais feminista que você. Calado foi esse homem? Foi. Ele brigava às vezes comigo, quer dizer, brigava não, quando eu dizia assim, poxa, fulaninha, que absurdo fazer isso. Ele disse, Ana, as mulheres foram oprimidas a vida inteira, elas têm que exagerar de vez em quando. Ele me corrigia. Que bacana. E vocês tiveram uma feliz relação durante muitos anos? Muito feliz. Claro, perfeito, eu sempre digo, seria Não há. uma mentira minha. Até porque não há. Não há. Não há. É. Mas eu tenho uma saudade enorme dele e organizei esse livro. Que agora, isso, ano que vem, 100 anos, e aí teremos muitas comemorações. Vamos fazer muitas comemorações. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Isso aqui é um espetáculo. Fotobiografia, que eu fui ajudada por muita gente, meus sobrinhos,
né? A filha dele, enfim. Mas principalmente o neto dele, Júlio Calado, me ajudou muito nisso. Que bacana. É uma justíssima homenagem. Eu acho que o Brasil precisa reconhecer as pessoas importantes que tem e relevantes, né? Eu acho que a gente tem que deixar, esses nomes precisam ficar na memória, né? Precisam estar registrados na memória. E foi para isso que eu trabalhei um tempão nesse livro. Mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa e haverá muita comemoração, certo? Muita. Estamos planejando várias coisas, inclusive um filme que a Emília Silveira está fazendo. Ai, que bacana. Então depois você fala pra gente divulgar tudo que vai acontecer sobre isso. Super parabéns para você por essa ideia. Eu tinha muito mais a te perguntar, mas acho que nós não temos mais tempo para isso, já estou sendo chamada aqui pelo tempo. Mas eu queria te perguntar uma coisa, se você tivesse que fazer hoje uma série de reportagens, qual seria o tema da sua reportagem? Talvez, voltando à questão de Antônio Calado, quer dizer, índios. Eu fico muito preocupada com a questão dos índios no Brasil. Muito. Eu acho que houve uma parada e quase um regresso. Por exemplo, hoje ninguém fala da FUNAI. Quando eu falo, ninguém quis assumir a FUNAI, porque a FUNAI está uma bagunça. Então, eu acho que a gente precisa rever essa coisa dos índios, porque fala-se muito em ecologia e os índios podem dar aula disso. É verdade. E não são nem lembrados. Não são nem lembrados. É uma verdade. Seria uma ótima série. Fica a dica, como brinca a garotada, fica a dica. Fica a dica. E como chefe de reportagem que você foi e a jornalista tão importante que você se a manchete de amanhã seria qual? Gostaria muito de dar uma manchete que fosse a seguinte: as Olimpíadas passaram em paz, foram realizadas na maior paz. Ótima! Isso também é uma esperança e uma expectativa de todos nós brasileiros que estamos envolvidos aqui com essa turbulência e com esse momento olímpico tão bacana no Brasil. É tão bonito a Olimpíada, esporte. Verdade. Isso. Agora chegamos no nosso momento literário. Eu vou indicar um livro que você conhece bem, porque faz parte da Biblioteca Básica Brasileira. Eu já indiquei o que você prefaciou, que se chama... Do Darcy Ribeiro, que eu já li, indiquei Crônicas Insólitas. Crônicas Insólitas. Eu lembrava do Insólitas, não lembrava do primeiro. Eu vou indicar agora um outro da coleção chamado Cartas Chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga, que é também maravilhoso. É uma coleção que a Ana, inclusive, faz parte. E a sua indicação vai para qual livro, Ana? Que livro você indicaria do que você está lendo, do que você já leu? Qual livro você gostaria de indicar? Não precisa ser dessa coleção. De qualquer um que você queira. Qualquer um. Qualquer um que você indique. Eu acho que um livro básico para qualquer pessoa no Brasil ler é o Sérgio Buarque de Holanda. É um ótimo... Sérgio Buarque de Holanda. Vamos voltar para trás e ler aquelas pessoas que fizeram a literatura básica do Brasil. Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, meu Deus, Josué de Castro. Josué de Castro, bem lembrado. Josué de Castro. Talvez eu até prefira a Geopolítica da Fome do que... Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Ana, a gente chegou ao final do programa. Foi muito bom ter você aqui. Que pena mesmo. Como você, um programa com você daria uma série. Daríamos para fazer um, dois. Seria um prazer continuar conversando com você, mas infelizmente nosso tempo acabou. Querida, muito obrigada a você por ter vindo. Obrigado pela participação. Sucesso nas próximas empreitadas. Não só do Calado, mas das novas mulheres que virão por aí, se Deus quiser. Tem uma, Maria Deieda Linhares. Já Olha, já está escrevendo. Então, quando estiver pronto, volta aqui. Tá certo? Super obrigada, tá? Tudo de bom para você e muito obrigada mesmo pela sua participação no perfil. Querida. A você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, por nos ajudar a colaborar, localizando as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Se você quiser falar conosco, o nosso contato é perfil@tvalerge.tv. Envie suas sugestões, serão sempre bem-vindas. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima.